fazer uma. Na verdade, a aula de hoje é uma interação, é uma abordagem da questão da relação do crente com a cultura, né? O quanto a gente pode, como deve ser esse relacionamento do crente com a cultura. Então, eu vou falar um pouquinho da série, vou falar do que é que estão dizendo positivamente, o que é que estão criticando e depois oferecer uma análise dos temas e a minha avaliação, minha posição com relação não somente à série Stranger Things, mas a outras séries e, enfim, a cultura em geral, não é? E você que está aqui na nossa comunidade, no link exclusivo, meu abraço, e nós vamos deixar a parte mais complicada da série para examinar dentro da comunidade, onde eu terei mais liberdade para poder falar sobre alguns pontos da série, não é? Então, é isso aí que nós vamos fazer. Ok? Bem-vindos àqueles que estão chegando, né? Muita gente está chegando agora. Nós vamos começar em alguns minutinhos falando a respeito do show da série Stranger Things, que teve a sua 5ª e última temporada e parece que terminou em definitivo, né? Embora nas palavras finais lá era necessário passar o bastão para o grupo mais jovem, né, dos adolescentes que estão participando ou que participaram efetivamente da série. Bom, mas vamos falar sobre isso mais adiante, né? Seja bem-vindo. Se você tem interesse em conhecer a nossa comunidade, é escrever comunidade aí nos comentários. Vamos lá, tá certo? Lembrando que aqui a estratégia é a seguinte, a maneira de funcionar. São 30 minutos aqui de live aberto, público, disponível para quem quiser, e mais 30 minutos ou algo assim para a comunidade Vivendo as Escrituras, que é a comunidade que assina essa plataforma, que é uma plataforma de estudos bíblicos online e nada mais do que isso, tá bom? Vamos lá. Antes da gente entrar na análise de Stranger Things, é bom lembrar de alguma coisa básica, que a cultura sempre revela o coração humano. Séries, filmes e músicas não são neutros, como as pessoas pensam, porque elas expressam como o mundo pensa, sente e enxerga a realidade. Não existe programa que é só entretenimento, que é só show, que é só emoção, ação, aventura. Por detrás existe uma ideologia, uma cultura. Lá em Romanos capítulo 1, de 18 a 20, diz que Deus se revela na criação, mas o ser humano, por causa do pecado, acabou distorcendo e suprimindo a verdade da revelação de Deus, e essa rejeição da revelação natural e a revelação na consciência transparece com muita força nas narrativas modernas e num show como esse, numa série como essa da Stranger Things. Stranger Things é uma série de ficção científica e de terror ambientada nos anos 1980. Ela foi criada pelos irmãos Duffer para Netflix. A história acompanha um grupo de crianças e adolescentes em Hawkins, Indiana, pequena cidadezinha americana, que enfrentam forças sobrenaturais vinda de uma dimensão paralela chamada Upside Down, ou Mundo Invertido. E a série foi um sucesso, né? Um sucesso. Teve muita gente assistindo, muita gente comentando, enfim. Deu quase que quebrou a Netflix, né, no dia que lançaram o último episódio da última season, da estação. A série, como eu disse, né, ela mistura uma nostalgia dos anos 1980. Eu já era um novo convertido nessa época, né? Eu me converti no final da década de 70 e eu comecei a minha vida cristã nos anos 80, propriamente dito, né? Então a série tem essa nostalgia dos anos 80, faz referências a filmes como E.T., me lembro indo jovem, indo para o cinema assistir E.T., e Jogos Mortais,
E tem jogos como Dungeons and Dragons, o D&D ou D&D, Amizade, Medo, monstros como os Demogorgons, Mind Flyer, Vecna, e portais dimensionais e dramas pessoais como bullying, trauma, familiares e identidade, quem eu sou em termos de gênero. E ao longo das 5 temporadas, que a última foi lançada agora em novembro de 2025 e finalizada em dezembro, o enredo evoluiu para confrontos épicos contra o vilão Vecna, que acabou se revelando como Henry Creel, um humano corrompido pelo mal. A história é muito interessante, o roteiro é muito interessante. Eu assisti todas as temporadas e todos os episódios. A série termina com uma batalha final onde Eleven, a El, se sacrifica, que foi traduzida como a Eleven se sacrifica para destruir o Upside Down e então Vecna é derrotado pelo trabalho em equipe de toda a gangue. Mas a morte de El é confirmada em um epílogo de 18 meses depois, mostrando o grupo lidando com o luto e prosseguindo com as suas vidas. Não é? Isso aí é o último episódio. E a pergunta que nós precisamos fazer é o seguinte: como cristãos, o que fazemos com essa série? O que fazemos com a cultura em geral? Né? Lembrando que essa abordagem à série Stranger Things, ela tem mais a ver também com a nossa perspectiva sobre a cultura, o problema é mais abrangente. O que fazemos com isso como cristãos? Como eu disse, eu vou olhar para os pontos positivos, depois os problemas, as lições teológicas e também a minha avaliação no final. A série acaba comunicando, à luz de perspectivas cristãs variadas encontradas em sites, blogs e redes sociais, verdades que são polêmicas ou temas que são polêmicos e discutidos pelos cristãos em todo lugar. Tá certo? É uma série que realmente mexeu com muita gente, como eu disse, atraiu bastante atenção, teve uma audiência enorme e muitas pessoas falaram a respeito, né? Blogueiros postaram suas próprias análises e convicções, e eu queria dar uma contribuição também de uma perspectiva mais reformada a respeito do que aconteceu, tá bom? Bom, vou começar fazendo uma análise ou apresentando o que é que os cristãos têm dito sobre Stranger Things. Quando a gente analisa as avaliações feitas por eles em sites como The Gospel Coalition, Plug In, que é um site do Focus on the Family, Think Christian e Premier Next Gen, além de discussões no Twitter e no Reddit, a gente percebe uma divisão muito clara. Os evangélicos estão divididos com relação ao que eles pensam a respeito do Stranger Things. Alguns enxergam oportunidades para diálogo e reflexão espiritual, usando a série como ponte para conversas sobre fé com os jovens, né? Dizendo que é bom, né? A série é positiva porque toca em muitos pontos, tem muitos pontos de contato com a fé cristã e pode servir de ponte para uma primeira abordagem sobre o assunto, não é? Outros fazem alertas sérios sobre riscos morais e espirituais e a promoção de agendas culturais que conflitam com a Bíblia. Aqui nós temos várias perguntas aqui no Instagram, não é? A Emanuele, ela diz assim: vovô, Stranger Things é de Deus? Ora, eu era chamado de tio, né? Tio Nico, mas agora é vovô Nico, né? Estou ficando velho mesmo, ou a minha audiência está ficando cada vez mais jovem, não é? Stranger Things é de Deus? O que você quer dizer com isso, né? Que se é de Deus? Nós vamos fazer uma análise daqui a pouco sobre isso, né?
E o M. Teles pergunta, poderia falar sobre Harry Potter? Bom, eu também assisti, né, todos os episódios de Harry Potter, mas isso aí fica para uma outra ocasião. Comente comunidade aí nos nossos comentários para você ter acesso à nossa comunidade. Bom, vamos lá. Perspectivas positivas e reflexivas dos cristãos sobre o Stranger Things. Sites como Think Christian, e Premier Next Gen, que é nova geração, eles dizem que a série retrata bem a sensação de se viver num mundo quebrado e estranho, ameaçador, onde forças invisíveis atuam e as pessoas sentem que precisam ser salvas de algo maior do que elas. Ou seja, o Stranger Things, o ambiente do Stranger Things espelha bem, retrata bem o que as pessoas sentem hoje. As pessoas sentem que vivem num mundo mau, perverso, ameaçador. Elas se sentem oprimidas, angustiadas, com a sensação de que o desastre está próximo, está às portas. E é exatamente isso o que o mundo invertido representa, né? Esse mundo invertido é comparado ao mundo espiritual, invisível, que Paulo menciona lá em Efésios capítulo 6, verso 12, que diz que a nossa luta é contra principados, potestades, os dominadores desse mundo mau nas regiões celestiais. Personagens como a Eleven, a 11, né, elas aparecem como figuras messiânicas, falhas, revelando o desejo humano por um Salvador. Ainda que a série mostre as limitações humanas, aponta indiretamente para a necessidade de Cristo. Isso é uma coisa que você vai perceber, que todo roteiro, quase todos os roteiros de filmes, eles seguem a história da redenção. Criação, queda, redenção, consumação. Tudo começa bonito, tudo é maravilhoso, depois vem a tragédia, aparece o mal em cena, estraga a vida das pessoas, o roteiro da vida delas, aparece um salvador que luta contra o mal e no final dá tudo certo. Então esse é o roteiro básico de Hollywood, das séries, dos filmes, de tudo que você assiste. E por que é assim? Porque reflete a imagem de Deus no homem, mesmo que nós estejamos caídos, mesmo que nós sejamos pecadores, mas permanece em nós a imagem de Deus. Então, a consciência da queda, a consciência de que um dia houve uma criação boa, a consciência de que nós somos pecadores, estamos ameaçados e que precisamos de um Redentor e que almejamos um final feliz, essas coisas, elas estão por detrás da cultura e daquilo que a cultura produz, como esses filmes, essas séries. No fim, o roteiro é esse mesmo, né? E no caso de Stranger Things, a Eleven, a 11, ela aparece como sendo a salvadora. Não estou falando em inglês o nome dela, Eleven, porque o filme é em inglês e eu ouço, né, em inglês, e por isso, se eu errar aqui na pronúncia de algum personagem, Guilherme Reis, que é o nosso técnico, está lá, o competentíssimo Guilherme Reis, manda aí no private chat para que eu possa dar um nome certinho, tá bom? Porque estou com o inglês na cabeça aqui. Muito bem. Outra coisa positiva, né, é que um site, depois vocês podem visitar, é o Premier Next Gen. Ele sugere que é possível você convidar um amigo para assistir a série e usar ela como ponto de partida para conversa com eles, ligando, por exemplo, o mundo invertido ao mal bíblico, ligando a Eleven, a 11, a busca por redenção e a luta entre o bem e o mal, a grande narrativa das escrituras de Gênesis a Apocalipse. Você pode usar esse material como uma ponte, porque tem começando do mundo invertido, você tem outros temas aí que podem abrir espaço para uma conversa, né? Lá no Twitter, vários tweets
de cristãos vem paralelo com o Evangelho, como, por exemplo, os temas de sacrifício, guerra espiritual, e muitos lá no X, né, no Twitter, dizem que a série ajudou a atrair pessoas para Cristo, ilustrando realidades bíblicas de forma acessível. Eu não creio que por si só a série teria atraído alguém para Cristo, né? Ela não tem esse propósito e eu acho que não serve para isso. Mas ela pode servir, essa é a avaliação positiva que as pessoas fazem, ela pode servir de um caminho para você estabelecer uma ponte e começar uma conversa com seu amigo que não é crente, né? Já postagens no Reddit e no Twitter apreciam como a série usa figuras bíblicas, por exemplo, Vecna como o anticristo, para explorar redenção invertida, incentivando reflexões teológicas. Então, como eu disse, né, o mundo evangélico ele está meio que dividido com relação à série. E eu estou vendo aqui, em primeiro lugar, aqueles que consideram como positiva, né, que tem temas e tem realidades mostradas ali que pode servir de ponte para você começar a falar do evangelho para algumas pessoas, né? Eu pessoalmente acho que seria, pode ser usado sim, eu sou positivo nisso aí. Acho que é um bom começo no estabelecimento de uma ponte. Agora vamos ver o contrário, né? Tem sites também que estão falando, sites também que se posicionaram negativamente com críticas pesadas que eu vou ver agora, mas antes disso quero mandar meu abraço para Francineide Bezerra, que é membro há 11 meses da comunidade Vivendo as Escrituras e está acompanhando essa aula através da plataforma exclusiva para os membros. E Maria Consuelo, que é membro há meses da nossa comunidade. Grande abraço para vocês, Francineide e Maria Consuelo. Obrigado por participar. E para você que tem interesse em conhecer a comunidade, é só escrever nos comentários comunidade, nossa equipe vai estar com vocês, ok? Vamos continuar aqui. Críticas e advertência. O site plugado, né? Plugged in, plugado, adota uma postura bem cautelosa, né? Alertando para a violência intensa da série, onde aparece corpos mutilados, ossos quebrados, olhos explodindo. O horror gráfico dos monstros e das figuras sinistras que aparecem lá. Linguagem pesada, isso aí, né, é verdade, né? Mais de 30 usos da palavra S, que é a palavra M em português. Mais de 30 usos da palavra S por episódio, não é pela série não, pelo episódio. E no final a palavra F em inglês, que é a palavra P em português. Conteúdos sexuais, beijo, discussão sobre sexos, relações LGBT, elementos ligados ao ocultismo, como rituais, monstros, possessões, referências a D&D, como potencialmente satânico, ecoando o Satanic Panic dos anos 1980. Então, eles apontam que tudo isso está na série, é verdade, tem tudo isso aí, essa violência, essa discussão sobre sexualidade, identidade de gênero. Vou falar sobre isso mais para o pessoal da comunidade, né? Aquela questão do Will e da outra, da Robin, a identidade deles sexualmente falando, eu vou discutir isso aí na comunidade daqui a pouco, quando chegar o momento, né? Ao mesmo tempo, o Reddit e outros, eles também reconhecem que a série apresenta valores como amizade, coragem, mas chamam a atenção, por outro lado, para o mal apresentado de forma crua, o que pode dessensibilizar e confundir, especialmente crianças e adolescentes, né? Lá no Twitter, X, e no X e no Instagram, cristãos criticam a promoção da ideologia woke como identidade sexual,
como fonte de poder contra o mal, vendo isso como contrário à Bíblia, né? Contrário à Bíblia. Tem uma blogueira chamada Becky Lindsay que relata a convicção pessoal que ela teve de parar de assistir, citando Tiago 4,17, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando, e o Salmo 101, verso 3, que diz, não porei diante dos meus olhos nenhuma coisa má, dizendo que a série glorifica a escuridão e transmite mensagens confusas no lar cristão. Outras críticas que são feitas para a série inclui a acusação de que o foco em identidade sexual, como o Will saindo do guarda-roupa, como sendo chave para derrotar o Vecna, isso aí transforma a narrativa em propaganda, diminuindo a qualidade e promovendo visões culturais em vez de entretenimento puro. Então, não é, você vê, por um lado você tem muitos evangélicos achando coisa positiva, admitindo que tem essas coisas aí, mas dizendo que pode ser usado como uma ponte para você conversar com seus amigos descrentes a respeito do evangelho, porque de fato há pontes de contato. Por outro lado, outros cristãos, outras postagens fazem uma crítica muito grande, dizendo que o número de palavrões, a ênfase em identidade sexual, a revelação ou a amostragem de terror ligado a coisas ocultas e ocultismo, isso tudo faz com que não vale a pena assistir, né? Com gente, inclusive, tomando decisão de que não vai assistir. Há críticas no final da série inclui acusações de que o foco né, eu já falei isso aí, né, que o foco na identidade genérica acaba desvirtuando, né, em vez de ser entretenimento, acaba sendo ideológico. Isso é o ponto, né, acaba sendo ideológico. No fim, tem dois caminhos. Alguns vão usar a série como ferramenta de diálogo cultural, como Paulo lá no Areópago, em Atos 17, quando ele aproveitou a crença dos gregos, dos atenienses em muitos deuses e aquelas imagens que ele encontrou por ali. E alguns vão dizer que é uma ponte semelhante e outros vão evitar, com base em Filipenses capítulo 4, verso 8, que diz, o que for justo, o que for verdadeiro, o que for claro, o que for honorável, né, honrado entre vocês, seja aquilo que ocupe o vosso pensamento. Mas eu quero dizer, eu vou já propondo, né, que o caminho reformado não é o legalismo, mas um discernimento espiritual, lembrando que a graça nos chama a ser transformados. Algumas pessoas me perguntaram, tive recentemente um bate-papo com os jovens da minha igreja e de outros também, aqui na igreja de Orlando, e onde nós tivemos um período de perguntas e respostas. E as perguntas que apareceram mais foram exatamente essa. Podemos assistir filmes, podemos assistir séries, o que é que a gente ganha com esse tipo de coisa, se pode ou não pode? E eu respondi dizendo que quando minha filha mais velha, ela começou a pedir para assistir Harry Potter, né, foi na época do lançamento do Harry Potter, eu podia tomar 3 atitudes. Eu podia dizer, não, você não vai ver nada disso. Ou então dizer, sim, pode assistir sem problema. Mas eu optei por uma terceira opinião, que era uma permissão crítica. Ou seja, ela poderia assistir, mas ela depois deveria preencher um questionário onde ela ia me dizer em que é que aquele filme ajudou ela a ser uma cristã melhor, em que é que o filme era uma tentação, em que é que o filme promovia valores contrários à palavra de Deus. Enfim, eu disse para ela, dei para ela uma série de perguntas para que ela fizesse uma análise, ela mesma, uma análise crítica daquilo que ela estava assistindo, né? Então, essa permissão crítica, né, por assim dizer, permite, mas com crítica, sob reserva, eu creio que é a melhor atitude. Mas eu vou falar a respeito disso mais adiante, daqui a pouquinho, que está terminando já o nosso tempo, né? Tem aqui
a Cis Lari perguntou: o senhor pensa que alguns dos roteiristas e escritores da série tinham uma segunda intenção? Eu não penso, não, de que eles tinham uma segunda intenção de, por exemplo, promover o evangelho ou um currículo oculto, e por aí vai. Não foi isso que... Eu não entendo que eles tinham esse objetivo, não, né? Mas é que eles não podem, mesmo que não tenha, eles não podem fugir desse tipo de roteiro que segue aquilo que eu falei: criação, queda, redenção e consumação, que é a história da redenção e que está gravado no coração humano e se reflete, mesmo que a pessoa não creia em Deus, mesmo que não seja cristão, né? E assim por diante. Outra coisa que eu disse para minha filha, né, com relação a Harry Potter, embora não tenha muita coisa, mas quando aparecesse um cenário ou cenas que fossem impróprias, ela tinha o controle na mão para zap, né? Ou parar ou passar aquela cena e assistir o resto. E no fim me dá um relatório de como foi. Funcionou bem, né? Isso acabou por desenvolver uma mentalidade crítica com relação à cultura. Agora deixe-me fazer uma análise dos temas da série, à luz da fé reformada, também incorporando insights de análises cristãs, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o mundo invertido e o nosso mundo caído. O mundo invertido é uma versão distorcida e corrompida do nosso mundo, que conversa diretamente com a doutrina da queda em Gênesis 3, onde, pelo pecado de Adão, o mundo inteiro ficou debaixo da influência do pecado e do maligno. A série ilustra batalhas invisíveis semelhantes a Efésios 6, verso 12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Mas, porém, ela explica o mal por meios científicos ou psicológicos, deixando Deus fora da equação. Deus nunca é mencionado. Deus nunca é mencionado. A não ser quando, ai meu Deus, oh my God, oh my God. A Bíblia afirma que Deus é soberano, permitindo o mal para seus propósitos, mas a esperança cristã é vencer o mundo. Embora aqui essa esperança não é consertar o mundo, mas aguardar novos céus e nova terra em Cristo Jesus. Aqui é muito interessante, né, porque a série ela não pinta a realidade e o mundo como sendo algo rosado, belo, mas na verdade como sendo algo maligno, algo opressor, debaixo de forças malignas. E nesse ponto está correta a visão de mundo, porque o nosso mundo é como o mundo invertido de Stranger Things. Está quebrado, sombrio, é um mundo onde você sente a opressão, o mal, o pecado, o erro triunfam, e onde às vezes Deus parece não interferir. Embora a verdade que a gente sabe, que temos pela Escritura, é que Deus está no controle mesmo desse mundo invertido, nosso mundo caído. Deus está no controle, que é alguma coisa que falta na visão de mundo do Stranger Things, não é? Como eu disse, Deus não aparece. Essa é a primeira coisa que eu diria. Uma outra coisa, outra análise é da Eleven, né? Ou 11, como foi traduzida, e diminuído para on. Ela é poderosa, se sacrifica pelos outros e cria uma figura messiânica, que mais uma vez revela o desejo humano por salvação, mas aponta para um salvador humano falho. A nossa fé afirma que só Cristo é mediador, 1 Timóteo 2,5, e que nós dependemos da graça para sermos salvos, Efésios 2, de 8 a 9. No final, a morte da Eleven, da On, ecoa sacrifícios bíblicos, mas sem redenção eterna, destacando limitações bem humanistas, não é? O Vecna, como anticristo, inverte isso, prometendo paz através da destruição, contrastando com a salvação de Jesus. A Eleven, né, ela aparece como sendo a salvadora,
da série, né? Tem esse caráter messiânico, mas ela oferece uma redenção e uma salvação parcial, imperfeita, e contrasta com o nosso Senhor e Salvador Jesus, que nos traz uma salvação completa, verdadeira, plena, e que é eficaz e que vai, de fato, transformar esse mundo quando chegar a hora de Deus, não é? Uma outra coisa bem importante na série e que as pessoas têm elogiado e visto como sendo uma boa ponte para fazer contato com os adolescentes é os temas de amizade e trauma e fraternidade, coleguismo. Isso é explorado na série o tempo todo. A amizade que faz com que eles estejam juntos, embora briguem, não é? Tem muita briga entre eles, muita discussão, mas eles estão ligados, estão unidos. Então, esse ideal de amizade, de companheirismo, de colegiado, isso tem sido, de fato, elogiado. E reflete o desejo do coração humano de pertencer, de ser alguém que tem um referencial, tem uma turma da qual ele possa dizer isso aí é minha tribo, é meu grupo e assim por diante. E é uma coisa boa da série também. Sobre a questão da identidade sexual, que seria mais o meu próximo ponto, eu vou deixar para falar para os membros da comunidade, os assinantes da comunidade, para que eu tenha mais liberdade para falar, não é? De explicar meu ponto de vista a respeito dessa questão toda. Bom, outra coisa que a gente deve levar em consideração é o ocultismo, a violência e normatização do mal, que são coisas que aparecem lá. Eu vou falar sobre...